Olá, crianças! Hoje nossa aula de história será sobre o pensamento científico. O que será isso, Pro? Enquanto alguns grupos estavam se estabelecendo em cidades no Neolítico, no período Neolítico, outros continuaram nômades. Então, aqueles grupos que estavam se estabelecendo em cidades no período Neolítico, eles estavam se tornando sedentários. E os outros povos continuaram sendo nômades. Sedentários porque eles passaram a se fixar em determinados locais, né? E nômades porque eles buscavam de tempos em tempos lugares que dessem melhores condições de vida para eles, né? Vamos conhecer mais sobre eles? Para isso, primeiro vamos entender como são feitas as pesquisas científicas. O pensamento científico. Para sabermos sobre tudo o que estamos estudando, muitas pesquisas foram feitas. E muitos cientistas tiveram várias ideias que, depois de estudos, não foram comprovadas e tiveram que ser descartadas. Todo esse processo investigativo se chama método científico. É quando um cientista pesquisador observa algum fenômeno e quer entender como ele é. Para isso, esse profissional desenvolve suas ideias sobre o fenômeno em questão, ou hipóteses. Para confirmar a sua ideia, ele realiza pesquisas e experimentos. Depois ele avalia o resultado dos dados que conseguiu e tira suas conclusões. Essas conclusões podem confirmar a sua ideia inicial ou mostrar que ela não estava correta. Observe o esquema: observação inicial, problema ou pergunta, hipóteses, pesquisa e experimentos, avaliação dos resultados, conclusão. Então, esta conclusão ela pode confirmar aquela observação inicial que gerou uma pergunta, que gerou um problema, um questionamento no cientista, e foram surgindo as hipóteses, né, sobre aquela observação inicial. Das hipóteses vieram os experimentos, as pesquisas, né, o cientista foi em busca de pesquisas e experimentos para confirmar ou não aquela observação inicial. As avaliações dos resultados e, por fim, a conclusão. Pode ser que esteja correta aquela observação inicial ou não na pesquisa. Para um conhecimento ser aceito pelos demais cientistas, ele precisa passar por todas essas fases e finalmente ser comprovado. Para isso, há muitos debates entre eles. Algumas vezes demora muitos anos para uma hipótese ser comprovada e tornar-se uma teoria aceita por todos. Então, uma hipótese não leva pouco tempo para se tornar, pelo cientista, né, em busca das pesquisas, em busca dos estudos que ele faz, ela não demora pouco tempo, ela leva bastante tempo para ser confirmada ou não. Se for confirmada, ela torna-se uma teoria. Se essa hipótese estudada por esse cientista for confirmada, ela se torna uma teoria aceita por todos. Povos nativos americanos e brasileiros. Como chegaram? Como chegaram na América esses povos? Existem várias hipóteses para a chegada dos primeiros habitantes da América e do Brasil. Algumas são aceitas com mais certeza. Outras ainda estão em discussão. Essa discussão seria o quê? Esse estudo aqui, gente, tá? Observe o mapa abaixo. Então, nós temos aqui um mapa com várias setinhas. Cada setinha dessa aqui, ó, vocês estão vendo que é uma cor? Tem a setinha rosa, tem a setinha azul, os pontinhos vermelhos, as regiões verdes. Cada corzinha dessa, lá embaixo tem a legenda indicando o que é. Então, nós temos aqui Australopithecus, aqui, os povos, os Australopithecus, nessa região. Homo habilis, também aqui, nessa região. Ó, estão vendo, ó? Dispersão do Homo sapiens, aqui na setinha azul, ó. Quando começou a buscar outras regiões, foi se dispersando, né, a espécie, os Homo habilis. Homo erectus, desculpa, do Homo erectus. Amarelinho
primeiros homens modernos. Onde é que estão os amarelinhos aqui? Aqui, ó, os primeiros homens modernos. E a setinha rosa, dispersão do homem moderno, Homo sapiens, né? Que é a nossa espécie. Dispersão, olha só, teve muito mais expansão nessa dispersão do Homo sapiens do que do Homo erectus, né? O Homo sapiens, ele buscou mais regiões para explorar, para conhecer, para se fixar. Olhem só, estão vendo? Né? Estão vendo aqui, ó, na Ásia, eles vieram Oceania, África, Europa. Aí daqui da Ásia, né? Da Ásia vieram para a América, ó, América do Norte, América do Sul. Estão vendo essa região aqui, ó? Presta bastante atenção que a Pro vai explicar mais pra frente. Ah, e só para relembrar uma coisinha, lá na aula de geografia nós estamos aprendendo sobre mapas, não estamos? Isso aqui é um mapa e isso aqui uma legenda. Cada item desse representa algo neste mapa aqui, tá bom? Só para relembrar um pouquinho. O mapa mostra a teoria mais aceita para as migrações dos nossos ancestrais. Então, da onde vieram, né? De onde vieram, de onde migraram os nossos ancestrais até aqui a América. Inclusive para a vinda dos homens para a América, o que eu acabei de dizer. Segundo as pesquisas, os primeiros habitantes da atual América chegaram ao continente há mais de 16 mil anos. Foram diversos grupos humanos que vieram migrando, isto é, caminhando pelo norte da Ásia. Hoje esse local é mar, mas naquela época estava congelado, formando uma ponte de gelo pela qual nossos ancestrais puderam passar. Vou voltar lá no mapa, lembra a setinha que eu falei para vocês observarem? Vou voltar lá. Então aqui, ó, onde se estabeleciam aqui, ó, os Homo habilis, o homem moderno, o Homo sapiens, né? Então, daqui da Ásia, da região da Ásia, foram em busca de novos territórios para ocupar, novas terras para se estabelecerem. E saíram aqui da Ásia e chegaram na América, aqui nesse pedacinho. Hoje é mar, mas naquela época era uma ponte de gelo, né? Eram blocos de gelo que formavam uma ponte e eles conseguiram atravessar e chegar na América, ocupando a América do Norte, América Central e América do Sul, onde está o nosso Brasil. Continuando lá embaixo, a leitura aqui. É importante notar que foram 3 ondas de migração separadas. Então, eles vieram por 3 caminhos, tá? 3 grupos vieram por 3 caminhos diferentes. Dessas, alguns povos ficaram na América do Norte, na atual América do Norte, enquanto outros descendo e chegaram ao sul do continente há 15 mil anos. É interessante pensar que o processo de ocupação do norte ao sul da América levou 1000 anos, segundo as pesquisas. É muito tempo, não é mesmo? No entanto, existem muitas diferenças físicas e culturais entre os povos originais americanos. Isso levou alguns pesquisadores a pensarem em outras hipóteses para a chegada dos nossos ancestrais na América. Uma dessas hipóteses é a Malaio-Polinésia, que afirma que grupos humanos podem ter saído da Polinésia pelo Oceano Pacífico, chegando ao Peru. Eles teriam aproveitado as correntes marítimas para navegar. E outra hipótese é a australiana, segundo a qual nossos ancestrais teriam saído da atual Austrália e navegado de ilha em ilha com o uso de canoas primitivas. Eles teriam passado Eles teriam passado pela Antártica e chegado ao sul da América. No entanto, os cientistas ainda discutem todas essas hipóteses, todas. Como nenhuma delas pôde ser comprovada ainda, a mais aceita é a da passagem pelo norte vindo da Ásia. Acompanhe o mapa abaixo, aquela que eu expliquei lá no comecinho. Então, são 3 hipóteses, tá? Por que essas 3 hipóteses? Porque perceberam
que a população tinha características diferentes. Então, quer dizer, pode ser que vieram de outras regiões, não da mesma região, porque se tivessem características muito parecidas, né, eram da mesma espécie, eram da mesma região. Mas não, tinham características bem diferentes. Então, isso levou aos pesquisadores, aos historiadores, aos estudiosos a acreditarem que vieram de outras regiões, por outros caminhos. Mas a mais aceita é aquela da ponte lá que a Pro falou, a ponte de gelo. Movimentos migratórios. O homem chega à América. Olha lá, temos aqui várias setinhas vermelhas, estão vendo? Essas setinhas indicam as prováveis rotas do ser humano para a América. Então aqui, na África, da África pode, possivelmente, provavelmente, né, as prováveis rotas para a Europa, subindo aqui, aí aqui para a Ásia, né, Sibéria, e aqui, atravessou a ponte. Lembra que a Pro falou que tinha uma pontezinha aqui de gelo? Hoje é mar aqui, tá, gente? Tem um nome esse lugar aqui, vocês já vão saber já já. Aí foram descendo e chegando à América, ocupando a América do Norte e descendo para a América Central e América do Sul. E também aqui, nós temos aqui, Malaya e Polinésia, vieram aqui, da Oceania, das Filipinas e ocuparam diretamente a América do Sul, tá? Então, esses aqui, eles não fizeram este caminho, né, por cima, lá saindo da Ásia, chegando, atravessando essa ponte, descendo pelo Alasca, chegando na América do Norte e descendo até a América do Sul. Esses aqui não, eles vieram direto, estão vendo as setas? Direto dessa região aqui para a América do Sul. Essa é mais uma hipótese, tá bom? Voltando aqui embaixo. Tem história na notícia. As pesquisas para descobrir o passado da humanidade estão sempre produzindo novos conhecimentos. Leia a notícia abaixo sobre esse assunto. Análise de DNA reescreve saga dos primeiros habitantes do Brasil. 2 estudos monumentais, ambos com participação de cientistas brasileiros, estão reescrevendo a história dos primeiros habitantes das Américas com a ajuda do DNA. Os novos dados revelam uma saga complicada que inclui idas e vindas entre as diferentes regiões do continente. O desaparecimento do grupo ao qual pertencia a célebre Luzia, brasileira de 11,5 mil anos de idade, e um possível parentesco de alguns indígenas do passado e do presente com povos da Oceania. Olha só, um possível parentesco aí, né, da brasileira Luzia com povos indígenas da Oceania. Vocabulário. Saga. O que seria saga? Uma história heróica, difícil e notável. Monumental, muito grande. Aí tem aí o significado das palavras. E Luzia, o nome que foi dado ao mais antigo fóssil das Américas, encontrado na América, datada de 11,5 mil anos atrás. Foi encontrada na região da Lagoa Santa, em Minas Gerais, no Brasil, tá? Agora é com você. A reportagem trata de uma pesquisa feita com a participação de cientistas brasileiros. Sublinhe no texto a frase que indica o tema da pesquisa, no texto que nós lemos aí. As informações ou dados da pesquisa mostram que a vinda dos primeiros habitantes brasileiros foi fácil? Foi tranquilo? Como que foi essa vinda? Segundo a pesquisa, alguns dos nossos antepassados e dos indígenas atuais têm parentesco com povos de outra região? Qual? Em sua opinião, as pesquisas científicas ajudam a conhecermos melhor o nosso passado? Explique sua resposta. Através das pesquisas científicas, é possível nós conhecermos melhor a nossa história, o nosso passado? Sim ou não? Por quê? Explique sua resposta. Lá em cima, vou voltar lá no mapa, tá, gente? A Pro falou que vocês iam saber o nome. Essa aqui, essa região aqui, onde hoje é mar, na época era uma ponte de gelo, eram blocos de gelo
que acabava formando uma ponte onde foi possível a passagem dos habitantes dessa época aqui, dessa região aqui, que viviam naquela época nessa região, tornou possível a passagem deles dessa área aqui da Ásia, vindos da África, da Ásia, né, vieram para cá subindo, da África, passaram por essa ponte, atravessando aqui, chegando no Alasca e descendo para a América. Esta região aqui, este local aqui, é chamado de Estreito de Bering. É a teoria mais aceita pelos homens, né? De que como foi a chegada dos povos na América. Essa é a teoria mais aceita, tá bom, gente? E temos abaixo aí, ó, sua criação. Nesta unidade, você leu várias reportagens sobre os temas que foram estudados. Agora você vai elaborar a sua reportagem, seguindo os passos abaixo. Procure ao longo deste módulo 1 algum assunto que você considerou interessante. Faça uma pesquisa, observe esse assunto escolhido, procure algo que o enriqueça. Escreva um texto como se fosse uma reportagem seguindo estes passos. Crie um título para a reportagem. Selecione as informações mais importantes para a reportagem para elaborá-la. Escreva o texto contando para o seu leitor as informações mais interessantes sobre o tema que você escolheu. Então, dentro desse conteúdo que nós estudamos nas páginas que já fizemos, vocês irão escolher um tema que mais interessou e pesquisar, buscar mais conhecimento sobre esse tema, criar um título para essa reportagem e elaborar uma reportagem, tá? Escrever aí sobre esse tema escolhido e pesquisado em forma de reportagem, tá bom, gente? É isso. Nossa próxima aula será ao vivo e aí nós iremos discutir sobre essa videoaula, tá bom, gente? Até mais. Beijo!